Aqui em casa, o lugar assim que é inesquecível, o papai está naquele gabinete. Inclusive, ele gostou muito do layout do gabinete, porque tinha um janelão que dava para o terraço. Como homem de muita leitura, leitura diária, ele vivia lendo, mas ele vivia prestando atenção a tudo que se passava na casa. Então, se a gente estava conversando no terraço, nunca uma conversa, nem brincadeira de menina, até grito, nada o importunava. E a minha visão do meu pai, eu acho que é 90% com o livro na mão. Ele nasceu na cidade de Patos, na Paraíba. E ele veio para Fortaleza porque o tio dele, na ditadura de Getúlio Vargas, foi transferido para o Ceará. Então, Paulo é paraibano de nascimento, mas ele sempre disse que é cearense de coração. Quando ele começou a ter consciência do mundo, a partir dos 8 anos de idade, ele estava no Ceará. Então, a memória grande da infância dele foi no Ceará, né? A memória da Paraíba talvez tenha sido mais sofrida, porque remetia à morte do pai dele. Então ele se construiu criança, adolescente e homem aqui no Ceará, e foi aqui que ele optou por viver. Pôde estudar no Liceu do Ceará gratuitamente, estudos de qualidade, né, a mais alta qualidade. E aí veio o concurso, o jornal O Povo, que na época ainda era relativamente recente, abriu concurso para jornalista. A família disse, opa, olha aqui uma oportunidade. Lá vai ele prestar, fazer o concurso. O jornal fez um concurso de redação na década de 30 ou 40, bom, enfim, não vou lembrar a data. E o melhor texto foi, quando chamaram aqui para a pessoa de melhor texto, era um menino de 14 anos. O professor Paulo disse que ele usava calça curta ainda. E ele disse que ele estava conversando com o Paulo Sarazate, não é? que também foi presidente do jornal. Na época, ele trabalhava junto com o fundador, o Demócrito Rocha. E disse que ele estava conversando assim, né, o Paulo Sarazate dizendo para ele, não, você é um menino, você não pode trabalhar aqui. Aí disse que o Demócrito Rocha passou, Paulo, o que está acontecendo? Aí ele disse, não, olha, esse menino aqui está querendo entrar no jornal, mas ainda é uma criança. Aí disse que o Demócrito disse, não foi ele que tirou a melhor nota da redação? Foi, então deixa o menino trabalhar aqui. Tanto que foi assim que o professor Paulo começou a trabalhar no jornal com 14 anos de idade, usando calça curta. Eu acho que depois que ele começou no jornal, deve ter comprado uma calça comprida, né? Ele foi jornalista há muitos anos, ele foi quem fundou o Sindicato de Jornalistas do Ceará, tem até uma placa aí. E foi ele também quem fundou a Associação Cearense de Imprensa, como jornalista. Ficou ligado ao povo pelo resto da vida, né? Depois vem a fase de total brilho dele como jornalista, principalmente jornalista internacional, que cobriu a guerra no leste europeu, né? Esses caminhos levaram ele a um prêmio para ser aluno em Harvard. Ele conquistou isso numa seleção nacional. Não terminou em Harvard, ele terminou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Quando teve que voltar para o Brasil, coisas relacionadas com a Bolsa. O professor Paulo, ele foi aluno da casa, ele esteve aqui num período glorioso. Ele foi aluno do Santiago Dantas, ele foi aluno do Bilac, ele foi aluno do Valadão. Quer dizer, ele tem uma formação, ele tem uma raiz muito profunda nos estudos de direito, né? A formação jurídica, né? E ele é mais um que glorifica essa casa. Ele veio transferido da Faculdade de Direito do Ceará, com guia de fevereiro de 1946. Aqui na vida acadêmica dele tem tantas notas que ele obteve lá no Ceará, primeiro e segundo ano, e do terceiro ao quinto ano aqui na Faculdade de Direito.
E ele concluiu o grau em 22 de dezembro de 48. E começou a mandar artigos para o reitor da Universidade de Heidelberg. Ele convidou Paulo para foi o primeiro professor do seminário, pronto, eu me lembrei, é Seminário Românico de Heidelberg. Lá, nessa condição, ele preparou o livro dele, que se tornou um clássico e que foi um livro que impactou muito, né, o Brasil, né, a literatura brasileira, tanto do direito como da ciência política, que é o livro dele, Do Estado Liberal ao Estado Social, isso escrito nos anos 50. No retrato ele parece ter o cabelo castanho, mas não. Paulo era alvo, louro, de olhos azuis. O meu casamento foi em Patos. E foi uma festa muito grande. A igreja estava cheia de cravos, os cravos vieram de Caruaru. O rapaz que fotografou o casamento, filmou, veio de Campina Grande. Foi uma grande festa. Foi uma festa assim, foi tão grande a festa que ainda hoje o povo de Patos, o povo antigo, diz que a partir daí nunca mais ouviu um igual. Paulo, Vera, Clóvis, Gláucia, Doralice, Marília e Márcio. Botava apelido em tudinho. E no último menino, quando nasceu, um primo meu telefonou de Campina Grande para falar, e disse, Paulo, e Eda, e o menino já nasceu? Paulo disse, nasceu. E como é o nome? Ele disse o nome. Peraí, eu vou saber de Eda, não me lembro não. Eu só sei o apelido. Assim que ele nasceu, eu botei o apelido dele de Marreco. Mas eu vou saber o nome dele. Ele só vivia no trabalho dele, escrevendo, estudando. E eu é quem fazia tudo. O que eu fizesse para ele, estava bem. Foi o maior professor que eu tive. O professor Paulo Bonavides dando uma aula era algo impressionante. E era engraçado porque ele exercitava muito o que ele dizia e o que ele escrevia. Então, na sala de aula, ele dava sempre como exemplo. Ele puxava, ele dava uma aula falando sobre um texto, sobre a filosofia grega, por exemplo, e dizia, olha, se vocês tiverem alguma dúvida no meu livro tal, vocês vão encontrar lá isso, sobre retórica, sobre, enfim, o que você quiser, você tem no livro dele. Você perdesse uma aula dele é como se você perdesse uma final de campeonato. Eu não tinha perigo, se eu ficasse doente, eu me entupia de remédio para não faltar uma aula dele. Era uma preciosidade, a gente sabia que estava ali tendo um momento valioso na vida da gente. Difícil e é fácil ao mesmo tempo falar do professor Paulo Bonavides nessa casa, né? Todos nós, já desde a graduação, nossos professores tinham sido formados pelo professor Paulo. Então as aulas eram arrebatadoras, eram encantadoras e ao mesmo tempo desesperadoras, porque mostrava o tamanho da nossa insuficiência, né, enquanto estudantes. Então ele era muito erudito, ele tinha uma formação em filosofia. Ele falava com uma familiaridade dos gregos que nos gerava assim, uma sensação de que nós estávamos ali, na Grécia do século V. O livro do professor Paulo Bonavides que mais me marcou é o curso de Direito Constitucional. Ele traz a visão geral dos estudos constitucionais, do direito constitucional, traz definições. Então, eu penso que é sempre importante retomar essas ideias, né? Retomar os conceitos iniciais mesmo da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais, das interpretações constitucionais, que ele traz interpretações de vários autores, né? De autores que se consolidaram no direito. E
há outros livros também bem interessantes, que é o livro Ciência Política, o livro do Estado Liberal ao Estado Social. Mas o meu xodó, eu posso dizer que é o curso de Direito Constitucional mesmo. Se a verdade é demagogia, nós somos demagogos. Se a justiça é devaneio, nós somos insensatos. Se o contrato social é ficção e engodo, nós somos seus derradeiros abencerragens. Se a separação de poderes é arcaísmo e velharia, nós somos os guardas desse museu. Isso é espetacular. Ciência política, eu acho que é o melhor dele, onde ele faz uma... Ele é muito didático, eu acho que ali ele se comunicou com o mundo jurídico em todos os níveis. Esse é muito especial porque era dificílimo para mim na época. Era dificílimo entender o que ele falava aqui como aluna da graduação, que eu estudei na graduação por esse livro, e depois da pós-graduação. E hoje é uma bíblia, quando eu tenho minhas dúvidas, é para ele que a gente se socorre. Seu texto era primoroso, né? Ele tinha um domínio, porque o conhecimento do professor Paulo, seus estudos, as suas leituras, iam muito além dos textos jurídicos. Era um profundo conhecedor de literatura brasileira, de literatura portuguesa, era um profundo conhecedor de história, de filosofia, era um gigante intelectual. Só gostava de ler livro no original. Ele tem a coleção completa de Balzac, tem muito livro em alemão, tem em todas as línguas. Alemão, inglês, francês, espanhol, italiano. Lia e traduzia latim e grego antigo. Sabia muito latim, muito mesmo. Não há essa possibilidade de você entrar num curso, de ter um curso de mestrado ou de doutorado, onde os livros do professor Paulo Bonavides não sejam adotados. Isso é impossível. O Paulo Bonavides, ele foi desafiado por uma certa cultura editorial, que eram os chamados cursos de direito descomplicado, né? O direito não é um objeto simples, ele é complexo. E cada um que tenta, né, encontrar o direito tem que fazer um esforço intelectual. Então, é árduo, é uma batalha, né? Mas a gente insiste, até hoje, com os nossos estudantes, de que eles têm de ter essa leitura, os livros originais. Paulo só viajava se eu fosse. Quando mandavam o convite para ele, já iam junto o meu também. A não ser quando eu tinha uns meninos pequenos, nessa época, eu realmente não pude acompanhar. É impressionante, era um casal assim, ela maravilhosa, mas eles dois como casal era uma coisa assim muito, muito forte, que a gente hoje talvez tenha carência disso, de ver pessoas tão companheiras, né? Tão amigas e que transferem essa amizade, o carinho pelos que estão ao redor dele. Impressionante, admirável ela. É algo assim que inspira, como as pessoas dizem. É inspirador, porque todos os dias já amanhecia dizendo que ela era muito linda. Você está muito linda. Podia estar como tivesse, mas era a única mulher para quem ele tinha os olhos. Quando ele viajava para o exterior, antigamente, ele levava foto de todos os filhos e a foto dela. Então, minha mãe era assim, era um amor diário. Tinha uma música que ele cantava todos os dias para a senhora. Sempre que te pergunto se algum amor esconde, tu sempre me respondes que sais, que sais, que sais. Ela era realmente a capitã, a comandante da casa.
completamente, ela cuidava completamente, chamava para si. Eu não estou falando aqui de Amélia, não. Longe disso. Pelo contrário, uma mulher forte, que ele sempre respeitou muitíssimo. Eu acho que ela responde em grande parte pelo sucesso do Bonavides. Ele tinha muito a ver com a política, né? Sofreu profundamente em 62 com a cassação do mandato, né? Muito injusto e muito violento esse processo do deputado Aníbal Bonavides, seu irmão. Esse período de fechamento e de recolhimento durante a ditadura, os anos de chumbo, ele, de alguma maneira, se conforma mantendo um relacionamento internacional, né? Para nós que vivemos aquele momento de repressão, era assim, digamos assim, um ancorador. Era ali que a gente ia nos abeberarmos, nos pensarmos, né? Tentar fazer uma luta dentro daquilo que era possível ser feito, né? para a redemocratização do país. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. O constitucionalista é aquele que transforma o processo de formação constitucional de um Estado. A teoria dele trouxe marcos fundamentais ao processo de redemocratização brasileira. Eu diria até que a Constituição de 88 deve muito ao pensamento do professor Paulo Bonavides. Ele era questionador e sempre foi muito corajoso nas críticas. Nunca se furtou a revelar sua postura democrática. Jamais. Sempre assumiu na cátedra, nas ocasiões em que colaborou com a política brasileira, nas ocasiões em que escreveu sobre a história do constitucionalismo do Brasil, ele sempre foi destemido e assumiu abertamente sua postura democrática. É com muita satisfação que o Coletiva de hoje recebe um dos juristas mais respeitados do país, reconhecido também internacionalmente. Paulo Bonavides é paraibano de Patos, mas há muitas décadas já é considerado um patrimônio do Ceará. Jornalista em sua primeira formação, é catedrático emérito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e doutor honoris causa pela Universidade de Lisboa. Além disso, coleciona dezenas de títulos, medalhas e honrarias. Bonavides, sob o ponto de vista jurídico, o sistema brasileiro está perfeito. Temos uma Constituição muito avançada para a nossa época. No entanto, se percebe que no exercício da função pública são frequentes as distorções. A sociedade, na sua avaliação, não prepara o homem para o exercício do poder? Falta aplicação de sanção para aqueles que não exercitam bem o desempenho na sua função? Efetivamente, Djalma, há um hiato entre o que se faz para a sociedade brasileira em matéria jurídica e aquilo que há de mais nobre na Constituição, que aparelharia, em verdade, não unicamente o meio judiciário, mas por igual a classe política, para o aperfeiçoamento institucional. Várias vezes ele me disse o seguinte: olha, as normas constitucionais, elas precisam ser concretizadas. Então não adianta você ter uma Constituição assegurando direitos tais ou proclamando, não era nem assegurando, era proclamando direitos tais, tais e tais, se você não tiver um mecanismo para assegurar ao cidadão a fruição daquele direito. Se fosse dado qualificar uma personalidade tão complexa, tão rica, eu o qualificaria como um social-democrata.
né? Bem o livro dele, né, do Estado liberal ao Estado social. Então, o professor Paulo se alinharia politicamente a essa corrente de pensamento. Logo na entrada da Faculdade de Direito de Lisboa, você vê uma placa com o nome dos doutores honoris causa da Faculdade de Lisboa. Séculos ela existe lá. O primeiro nome, Leon de Guy, não tinha 20 nomes, e o Paulo Bonavides ali. Em todos esses lugares ele fez conferência. Cada conferência ele ganhava ou uma medalha ou uma placa. Essa medalha é a de São Marcos. São Marcos foi a primeira universidade de todas as Américas. Foi em São Marcos, no Peru, essa medalha de São Marcos. Lá ele recebeu o título de professor distinguido. Essa medalha é Jorge Miranda. Jorge Miranda, um dos maiores constitucionalistas portugueses. Ele não só fez isso, talvez tenha tido alguma ajuda, mas foi ele o principal que fez a Constituição de Portugal, fez a Constituição de Moçambique e fez a Constituição de Guiné-Bissau. A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa entregou no dia 15 de abril a medalha Jorge Miranda ao professor Dr. Paulo Bonavides, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. A medalha, entregue pela primeira vez e aprovada por unanimidade pelo Conselho Académico da Faculdade, tem como objetivo distinguir personalidades que se destacam e que dedicam a sua carreira à promoção e desenvolvimento da área do direito. Você só consegue entender quem era o professor Paulo Bonavides se você fosse ao exterior com ele, para você ver a dimensão do conhecimento dele, ou seja, como ele era conhecido, como ele era respeitado e admirado fora do Brasil. Você falar do professor Paulo Bonavides na Alemanha, na França, na Espanha, em Portugal, é como se você estivesse falando aqui no Brasil. Naturalmente, la obra del profesor Paulo Bonavides, así como su personalidad, son conocidas en Europa, en particular son conocidas en España, y por lo que a mí me consta, a través de colegas latinoamericanos, argentinos, peruanos, mexicanos, su obra es de conocimiento y muy apreciada en Latinoamérica. Se le tiene por uno de los maestros del derecho público y esa condición la ha ganado pues, a través de su magisterio y de las obras que ha escrito a lo largo pues, de toda su carrera universitaria. Quando ele recebeu o título de doutor honoris causa no Rio de Janeiro, o doutor Bernardo Cabral fez um discurso. Ele disse, dizem que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Mas eu digo o seguinte, que na frente de um grande homem é que tem uma grande mulher. Mas eu diria o seguinte, o professor Paulo Bonavides viveu muito bem 94 anos. Então, é uma glória. Eu vou ver se eu conto isso aqui sem me emocionar, porque eu normalmente me emociono e não consigo. Eu estava na reitoria à tarde, quando Dona Ieda me ligou, dizendo: o Paulo está se sentindo mal, a barriga está estendida e tal. À tarde eu fui, à noitinha eu fui para o hospital, conversei com ele, conversei com o médico, ele já estava com a batazinha para ir para a cirurgia. Eu entrei, nós conversamos ali uns 15 minutos e a enfermeira disse: bom, doutor, agora o senhor precisa sair porque nós vamos levá-lo para o centro cirúrgico. Aí ele pegou na minha mão e disse assim: Cândido, quem tem um amigo como você tem um tesouro. Eu não pude ir porque, por causa da minha idade, era o tempo da Covid e o hospital não permitia.
Mas a gente se falava todo dia pelo celular. E a minha filha, que o acompanhou, disse, mamãe, naquele dia, naquela véspera, depois, 10h30, eu conversei com ele no telefone. Papai não disse mais uma palavra. E as últimas palavras dele foi quando ele disse para mim no telefone. Você é a razão da minha vida. O jurista e jornalista Paulo Bonavides morreu hoje aos 95 anos em Fortaleza. Bonavides era um dos constitucionalistas mais respeitados do país. Foi presidente de honra do Instituto de Defesa das Instituições Democráticas. O governo do Ceará decretou luto oficial de 3 dias. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, disse que a morte de Paulo Bonavides é uma perda irreparável e que o jurista também foi responsável pelo protagonismo do direito constitucional com papel fundamental para o Estado democrático de direito. O professor Paulo Bonavides, ao lado do professor Zé Afonso da Silva, foi uma das pessoas que manteve a chama do constitucionalismo acesa, mesmo durante a noite da ditadura. O legado que ele deixa para o Brasil de proteção aos direitos e garantias fundamentais é imenso. Talvez não, com certeza. O professor Paulo Bonavides foi o constitucionalista que melhor cuidou dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Ele nunca perdeu, assim, o gosto pela vida, né? O gosto pela vida, o gosto de poder influir na formação das pessoas, na formação dos jovens, né? Principalmente. Ele nunca deixou de ser o nosso grande guru, aquela pessoa que era o nosso grande mestre. É difícil distinguir o maior legado, mas a teoria dele, a teoria do Estado, da ciência política e mesmo do direito constitucional são inegavelmente contribuições que marcaram a vida política, jurídica e social do país. Ele sabia de tudo. A mente dele era um espírito de esponja, absorvia tudo. Ele conhecia as famílias, ele conhecia o sertão, ele conhecia a poesia popular, ele amava os cantadores, ele se orgulhava de ser paraibano, né? Se orgulhava de ser cearense, né? Eu vejo meu pai muito mais do que um jurista, um escritor, um jornalista, que ele também foi. Eu vejo meu pai como assim, um homem sábio, um humanista. A música que ele mais gostava era Serenata de Schubert. Ele ouvia 3, 4 vezes seguidas. Eu ouvia em alemão. O início é assim: que jamais em tempo algum teu coração acalenta o ódio. Que jamais em tempo algum tu esqueças da presença que está em ti e em todos os seres. E no meio da música tem esse trecho muito bonito: que o teu coração sinta a presença secreta do inexplicável. Quer dizer, a presença de Deus.